Olá, eu sou a professora Tatiane Tereza, esse é o Tempo de História e hoje eu vou falar um pouco sobre a periodização da história do México. Periodização é quando você tem a divisão em períodos de tempo. Por exemplo, a história geral que a gente estuda na escola, ela também é dividida em períodos de tempo. Uma das divisões mais utilizadas é a divisão em 5 períodos históricos, começando na história pré-escrita, a história antes da escrita, que comumente é chamada de pré-história ou Idade da Pedra, seguida pela Idade Antiga ou Antiguidade, depois a Idade Medieval ou Idade Média, depois a Idade Moderna ou Modernidade e a Idade Contemporânea, a Contemporaneidade, que é o período que a gente vive atualmente, que começou desde a Revolução Francesa lá em 1789. E dependendo do historiador, essa divisão temporal ela pode ter outras classificações, ela pode ter outras divisões, dependendo da linha de pesquisa do historiador, se ele trabalha com uma história mais econômica ou com uma história mais cultural. A mesma coisa acontece com a história do México. Eu vou falar aqui um pouco sobre a divisão que eu estou utilizando atualmente nas minhas aulas. Começando com a história do México pré-escrita, ou seja, uma idade lítica. Lembrando que lítico significa pedra. Então seria o equivalente à Idade da Pedra no território que hoje é o atual México. Mas é importante lembrar que a periodização para a história pré-escrita americana é um pouco diferente da periodização da história pré-escrita que a gente costuma ver mais na história geral, que é uma classificação europeia. Na divisão da história pré-escrita europeia, a gente tem o Paleolítico e o Neolítico, por exemplo. O Paleolítico, lembrando que paleo significa antigo, lítico, pedra, ou também pode ser chamada Idade da Pedra Lascada, seguida pelo Neolítico. Neo significa novo e lítico significando pedra, então seria a Idade da Pedra Nova, que também pode ser chamado de Idade da Pedra Polida. E no finalzinho do Neolítico a gente ainda tem a Idade dos Metais. Lembrando que eu já falei sobre esse período da história pré-escrita com essa classificação europeia em outro vídeo do Tempo de História. Mas eu quero chamar a atenção que para a história pré-escrita americana a gente tem uma outra nomenclatura, uma outra periodização, começando com o Paleoíndio, depois o Arcaico e o Formativo. Falando rapidamente sobre esses 3 períodos. O Paleoíndio começa aproximadamente em 20.000 a.C. e vai até 8.000 a.C. e ele se inicia com a chegada e a dispersão dos primeiros grupos humanos nômades aqui no continente americano. Já o Arcaico, ele começa aproximadamente 8.000 a.C. e vai até 2.000 a.C. E o Arcaico, ele já apresenta características com grandes mudanças climáticas, aqueles grupos de caçadores e coletores, no finalzinho do Arcaico, eles já começam o processo do início da sedentarização, ou seja, antes que eles migravam de lugar em lugar em busca de animais para caçar ou para pescar e para a coleta de alimentos, a partir do final do Arcaico, eles começam o cultivo, a domesticação de plantas, o início da agricultura. Já o Formativo ele começa em aproximadamente 2000 a.C. e vai a 1500 depois de Cristo. E é no Formativo que aí sim vai haver o predomínio da sedentarização, o predomínio da agricultura, que consequentemente vai levar ao aumento dos indivíduos nos grupos. Esse aumento leva à formação das primeiras cidades, que posteriormente viram reinos, alguns chegando a formar grandes impérios. E esse período formativo, que dentro da história do México, inicia a história do México pré-hispânico, que é o período do florescimento das grandes culturas mesoamericanas. Agora, até aqui eu só falei da história pré-escrita americana. Em relação ao México, antes de falar dos 7 grandes períodos da história do México, que começa com o México pré-hispânico, o México também teve uma época lítica, digamos uma Idade da Pedra. E uma das divisões mais aceita para essa Idade Lítica é uma feita por um arqueólogo, mais ou menos no final do século XX, chamado José Luiz Lourenço Bautista. Ele classifica esse período lítico do território que hoje é o atual México, começando em aproximadamente 33.000 anos atrás a 5.000 anos. E esse período se subdivide em arqueolítico, de aproximadamente 33.000 anos a 12.000 anos, o período onde os primeiros grupos humanos nômades chegam ao território do atual México,
o Cenolítico de aproximadamente 12 mil anos a 5 mil anos, o qual se subdivide em Cenolítico inferior, que vai de 12 mil anos a 7 mil anos, e Cenolítico superior, de 7 mil anos a aproximadamente 5 mil anos. E no período Cenolítico começa a domesticação do milho, lembrando que o milho é um dos principais alimentos daquele território que hoje é o México. E o último período dessa época lítica seria o Proto-Neolítico, de aproximadamente 5 mil anos a 2500 a.C., onde os grupos de caçadores e coletores começam a domesticar as plantas, a cultivar as plantas, e é o princípio da sedentarização. Então, esse período proto-neolítico, ele seria o equivalente ao período arcaico na classificação da história pré-escrita americana. E aqui a gente chega, então, à história do México pré-hispânico. Então, a partir de aproximadamente 2500 a.C., a 1521 a gente tem o período do México pré-hispânico. Lembrando que pré é um prefixo que significa antes, hispânico se refere a espanhol, então o período do México pré-hispânico é justamente o período onde a gente trabalha as culturas indígenas, os povos originários que habitaram o território que se tornaria o México. E o período do México pré-hispânico, por sua vez, ele também se subdivide em período pré-clássico, que vai de aproximadamente 2500 a.C. a 200 depois de Cristo, e nesse período a gente já tem o florescimento das grandes culturas mesoamericanas, como por exemplo a cultura olmeca, cujo seu esplendor, o período de sua plenitude, o seu período áureo, vai de aproximadamente 1200 a.C. a 400 a.C., sucedida pela cultura maia, que nasce da herança cultural dos olmecas, de aproximadamente 900 a.C. a 200 depois de Cristo. Logo em seguida a gente tem o período clássico, que vai de aproximadamente 200 a 900 depois de Cristo. E nesse período clássico também temos o esplendor de mais culturas mesoamericanas, como a cultura teotihuacana, de 150 a 750 depois de Cristo, a cultura zapoteca, de 250 a 900 depois de Cristo, a cultura mixteca, de 900 a 1521, e o último período do México pré-hispânico é o período pós-clássico, de 900 a 1521. É o período do esplendor da cultura tolteca, de 900 a 1200 depois de Cristo, e também da cultura asteca ou mexica, de 1325 a 1521. Em outros vídeos eu vou falar um pouco mais de cada uma dessas culturas, porque é um mundo de informação. Bem, ainda dentro desse período do México pré-hispânico, a gente deve lembrar que ele começa em aproximadamente 2500 a.C. e vai até 1521. 1521 é quando os espanhóis eles definitivamente dominam o território. Começa a colonização da Espanha sobre o território que hoje é o atual México. Então, ainda dentro desse período do México pré-hispânico, a gente tem a conquista dos espanhóis sobre os indígenas. É dentro desse período que a gente tem várias expedições de espanhóis até o território do atual México, como a expedição de Hernández Córdoba em 1517, a expedição de Juan Grijalva em 1518 e a expedição de Hernán Cortés em 1519. Lembrando que é em 1521 que Hernán Cortés, comandando os espanhóis, ele consegue finalmente, depois de vários enfrentamentos, conquistar a cidade de Tenochtitlán, que é a capital do Império Azteca. E esse assunto da conquista também em um outro vídeo eu vou trabalhar porque é muita informação. Bem, terminado então esse período da história do México pré-hispânico, começa o período do México colonial, ou o México espanhol, ou seja, o período da colonização, da dominação efetiva dos espanhóis sobre o território do atual México. O período do México colonial vai de 1521, que é o período da conquista dos espanhóis, até 1821, quando termina o processo de independência. Nesse período a gente pode destacar o vice-reino da Nova Espanha, que é como o território que é o atual México era chamado, uma parte dessa colonização espanhola. Lembrando que a colonização espanhola ela se deu através de núcleos de ocupação. A colonização espanhola ela pega desde a América do Norte, passando pela América Central até a América do Sul. Então, o território que hoje é o atual México recebeu o nome de Nova Espanha. E também não coincide exatamente com as fronteiras do atual México, até porque
a Nova Espanha, ela também vai sofrendo alterações nas suas fronteiras dentro do seu processo de colonização. E um outro período importante dentro desse período do México colonial é o processo de independência. Lembrando que quando a gente fala de processo em história, significa que aquele fato histórico ele leva um tempo se processando, ele não acontece do dia para a noite. O movimento de independência ele também leva um certo tempo. Ele dura mais ou menos uma década, um pouco mais de uma década. De 1810, quando ele tem o seu marco inicial com o chamado Grito de Dolores, quando o padre Miguel Hidalgo ele conclama os mexicanos, digamos assim, para tomarem as armas e participarem do processo de independência, até 1821, quando definitivamente esse processo de independência ele se consagra sob a liderança de Iturbide e Guerreiro. Também o processo de independência é tema para outro vídeo, porque ao longo desses 10 anos o processo de independência ele vai ganhar características e líderes diferentes, então é um processo bastante complexo, bastante demorado e se eu falar aqui o vídeo vai ficar muito longo. Então, com a independência, com esse movimento de independência, termina o período do México colonial e começa o período do México independente. O período do México independente é um período relativamente longo, vai de 1821 até 1876, e esse período também se subdivide, principalmente seguindo a organização política. E lembrando, quando eu falo política aqui, eu não estou falando de política partidária, política, relação de poder. Então, logo após a independência, tem o Primeiro Império, de 1821 a 1824, seguida pela Primeira República Federal, de 1824 a 1835. Depois vem a República Centralista, de 1835 a 1846. Depois temos a Segunda República Federal, de 1846 a 1863. E nesse período a gente tem acontecimentos importantes, como, por exemplo, a guerra entre México e Estados Unidos, de 1846 a 1848, onde o México perde territórios importantes, como, por exemplo, o Texas, que é anexado ao território americano. Temos também uma outra guerra entre a França e o México, e em meio a essa guerra temos um importante evento histórico para os mexicanos, que é a chamada Batalha de Puebla, onde os mexicanos conseguem, em 5 de maio de 1862, derrotar o invencível exército francês, e daí que vem a comemoração do 5 de maio até hoje, principalmente nas comunidades latinos e mexicanas residentes nos Estados Unidos, que também é tema para um outro vídeo, porque essa Batalha de Puebla também pode ser analisada fazendo uma conexão com a Guerra Civil Americana. E temos ainda dentro da história do México independente o Segundo Império, de 1863 a 1867, e a República Restaurada, de 1867 a 1876. E a partir de 1876 começa um período ditatorial liderado pelo general Porfírio Dias. Então esse período é conhecido como Porfiriato, de 1876 a 1911, um período de uma ideologia positivista também guiada por um lema parecido com o início da República do Brasil, Ordem e Progresso. E o Porfiriato ele chega ao fim com a Revolução Mexicana. Revolução que também é um processo que leva também um pouco mais de uma década, assim como a independência mexicana. O início da Revolução começa em 1910 e vai até 1921. Assim como a independência do México, a Revolução também tem líderes diversos, e também dependendo dos seus líderes ela vai ganhar características diversas, mas aqui cabe destacar líderes como Francisco Madero, ou madeirismo, Emiliano Zapata, ou zapatismo, ou movimento zapatista, e Francisco Villa, mais conhecido como Pancho Villa, o vilismo. E, aliás, esse ano de 2023 é o ano que o governo mexicano está homenageando Francisco Villa. E na última fase da Revolução Mexicana temos o constitucionalismo. Seguindo a nossa periodização da história do México, após a Revolução Mexicana temos então o México pós-revolucionário, de 1921 a 1940. Aqui a gente tem governos como o de Álvaro Obregón, de 1920 a 1924, seguido por Plutarco Elias Calles, de 1924 a 1928, Emílio Portes Gil, de 1928 a 1930, Pascoal Ortiz Rubio, de 1930 a 1932,
Abelardo Rodrigues, de 1932 a 1934, e esse período termina com o governo de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940. E aqui chegamos ao último período da história do México, que é o México contemporâneo. Lembrando que contemporâneo significa atual. Esse período ele vai de 1940 até os dias atuais. Então ele se subdivide. Temos então o México contemporâneo de 1940 a 1970, começando com o governo de Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, seguido pelo governo de Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952, depois o governo de Adolfo Ruiz Cortinez, de 1952 a 1958, e por último o governo de Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Falando de uma maneira geral, esse primeiro período do México contemporâneo, temos acontecimentos importantes como a participação do México na Segunda Guerra Mundial, a partir de 1942, lutando contra os países do eixo. É o período do milagre econômico mexicano, de 1958 a 1970, e também o período do desenvolvimento estabilizador, de 1950 a 60. Obviamente, todo esse processo, ele é um processo que tem várias características e também merece um vídeo à parte. A segunda fase do México contemporâneo vai de 1970 a 2000, começando com o governo de Luiz Alvarez, de 1970 a 1976, seguido pelo governo de José López Portillo, de 1976 a 1982, depois o governo de Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988, depois o governo de Carlos Salinas Gortari, de 1988 a 1994, e o governo de Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 a 2000. Destacando alguns episódios desse segundo período do México contemporâneo, temos a crise econômica da década de 70 e 80, o fim da hegemonia de 71 anos de um mesmo partido, o PRI, sigla para Partido Revolucionário Institucional, que chegou ao fim em 2000. E chegamos então à última fase desse período do México contemporâneo, que é o período do século XXI, começando com o governo de Vicente Fox Quezada, de 2000 a 2006, o governo de Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2012, seguido pelo governo de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, e de 2018 até o ano que vem, 2024, o governo de Andrés Manuel López Obrador. E nesse último período do México contemporâneo do século XXI, pode-se destacar governos neoliberais e também uma experiência, o exercício da democracia. Bem, chegamos ao fim desse vídeo, um vídeo um pouco longo, mas a ideia aqui era falar rapidamente da periodização, ou seja, a divisão do tempo da história do México. E eu vou continuar falando um pouco mais sobre assuntos importantes da história do México em outros vídeos. Eu sou a professora Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. Lembrando que tanto no canal no YouTube, quanto no Instagram e no Facebook, tem outros vídeos que falam sobre história geral, sobre história do Brasil e agora falando um pouco sobre a história do México. Até o próximo vídeo.